bem? Já estamos preparados com a Bíblia aqui em mãos para o tema de hoje. Eu imagino que você também já está com a sua Bíblia, porque o tema de hoje é um tema importantíssimo, tem a ver com os 10 mandamentos. É o quarto mandamento da lei de Deus. E antes da gente abrir a Bíblia para o tema de hoje, eu queria só informar a você que esse tema, ele vai tirar dúvidas, com certeza, da sua cabeça, do seu coração. Mas é importante que você saiba que o quarto mandamento é tão importante quanto qualquer um dos 10 mandamentos. Ele faz parte do bloco dos 10 mandamentos. E lembrando que os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. E ele o fez escrevendo em 2 tábuas de pedra. Na primeira escreveu 4 e na segunda escreveu 6. Portanto, o programa de hoje trata do último mandamento da primeira tábua. E a partir do próximo programa, vamos entrar na segunda tábua da lei. Preste atenção em alguns detalhes importantes que nós vamos mostrar hoje, para que você compreenda a seriedade, a profundidade, a amplitude desse tema na sua vida espiritual, na sua família e até mesmo na sua preparação para o céu, que é o nosso grande objetivo. Ok? Preparado? Vamos abrir a Bíblia então em Êxodo, capítulo número 20, versículos 8 até o 11. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse é o quarto mandamento. E só para você entender logo de início, esse é o maior mandamento dos 10. Esse é o único mandamento que tem 4 versículos. E ele tem uma mensagem clara. Ele começa dizendo, lembra-te do dia de sábado. Por que Deus começa falando exatamente isso, usando o verbo lembrar? Quer saber por quê? Eu vou explicar. Quando Deus diz, lembra-te do dia de sábado, Deus está nos dizendo várias coisas. Uma delas é que as pessoas poderiam esquecer desse mandamento. Então, Deus já começa dizendo, não esqueça, hein? Lembre-se do sábado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você só pode lembrar de alguma coisa que existia antes. Se não existisse antes, não teria nenhum sentido a expressão lembrar ou lembra-te. Então, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, é que esse mandamento dado no Sinai, ele já existia no começo, já existia antes do Sinai. Ficou claro? Por exemplo, se você vai para Gênesis 2, você vai perceber que Deus cria os céus e a terra, e quando chega no finalzinho da criação, ele faz o homem na sexta-feira, no 6º dia, e logo em seguida ele cria o 7º dia, e o próprio Deus dá um nome para o 7º dia, e o nome é sábado. Isso foi feito lá no Éden. E quando Deus criou o sábado lá no Éden, não havia nenhuma nação, não havia a nação de Israel, não havia a nação brasileira, não havia a nação americana, não havia nenhuma nação. Portanto, o sábado foi criado, estabelecido por Deus e foi dado ao homem, ou seja, ao ser humano, independentemente da sua nação, independentemente da sua crença, independentemente da maneira como a pessoa pensa ou deixa de pensar. O sábado foi feito para o homem. E por isso que ele começa, o quarto mandamento começa assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus chama atenção para a lembrança justamente porque ele já existia antes. E repito, porque também as pessoas iriam esquecer. Veja o que diz Marcos no Novo Testamento, capítulo 2, versículos 27 e 28. Observe. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aqui nós temos a confirmação exata de que Deus fez o sábado antes mesmo do pecado. Deus fez o sábado lá no começo, quando existia somente Adão e Eva. Por isso que o texto fala, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Outro detalhe que aparece no verso 28 é que diz assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O detalhe aqui é o também. Quer dizer, Jesus, ele é o Senhor dos céus e da terra, ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso e ele também é o Senhor do sábado.
O fato de ser Senhor do sábado não significa que Jesus tenha abolido o sábado. Ao contrário, significa que ele é o Criador do sábado, é o Criador dos céus e da terra, é ele o autor de todas estas coisas. Por isso diz assim no verso 28. Lembrando então que quando o mandamento, o quarto mandamento começa com o verbo lembrar, porque antes do Sinai já existia o sábado. Já existia o sétimo dia como o dia do Senhor, como o dia de descanso, como o dia santo, para separar para Deus. Está claro isso, não está? Então começa o mandamento dessa forma. Só que o texto segue dizendo, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Santificar alguma coisa significa separar esta coisa, separar isto para um propósito sagrado, um propósito específico. Entendeu? Por isso que o texto diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Em outras palavras, nós deveríamos separar o sábado em nossa agenda, em nossa vida, para adorar a Deus, para servir a Deus, para andar na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso que o texto diz, para o santificar. Uma pessoa santificada é uma pessoa separada. Uma pessoa chamada santa é uma pessoa que é separada para um propósito específico. Por isso, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O verso 9 diz, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Veja que o texto tem uma carga de mensagem científica. Esse texto é totalmente científico, porque Deus é o cientista maior. E você sabe que a medicina, que os cientistas modernos, eles descobriram o que a Bíblia já dizia há milhares de anos. O que os cientistas, os médicos descobriram? Que o nosso corpo precisa de um dia para descansar depois de uma semana de trabalho. Você sabe disso, as pessoas da área de saúde sabem disso, todo mundo sabe disso. Só que isso foi descoberto não faz muito tempo, enquanto que a Bíblia já falava sobre isso há muitos anos. O que Deus está dizendo aqui no verso 9? Está dizendo o seguinte, 6 dias trabalharás. Ou seja, trabalhe durante 6 dias e quando chegar no 7º dia, você para o seu trabalho, para as suas atividades e nesse dia você vai reservar para meditar, para louvar a Deus, para ir à igreja, para fazer uma visita, para ajudar uma pessoa, para ir a um hospital, para ir a um asilo, para ir a um orfanato, para ajudar alguém e assim você estará multiplicando a esperança e a mensagem de Deus. Entendeu? Por isso, 6 dias trabalharás. Esse é um princípio bíblico e é um princípio de saúde. Por isso, o mandamento tem esta mensagem. Eu pergunto, você tem buscado um momento para descansar? Você tem trabalhado bastante, eu sei, mas você está descansando como diz a Bíblia? Tudo bem, você pode descansar numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, num domingo. O descanso você faz o dia que você quiser. Mas se você quiser obedecer a Deus, se você quiser colocar sua vida em conformidade com a palavra de Deus, você precisa descansar no 7º dia. E descansar no 7º dia não é só deixar de trabalhar, é também ir à igreja, é também servir a Deus, é também estar na presença de Deus, na casa do Senhor. Está bem? Por isso o mandamento diz, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Quando fala farás toda a tua obra, significa que você tem que concluir sua obra na fábrica, no escritório, na loja, dentro de casa, nas atividades corriqueiras do ponto de vista secular. Toda obra que você faz durante a semana deve ser feita durante 6 dias. No 7º dia, não devemos fazer nenhuma obra, nem trabalhar, nem ir para a escola, nem comprar, nem vender, nem negociar, nem colocar um empregado para trabalhar no seu lugar, nem contratar uma outra pessoa para fazer por você o que você não pode fazer. O mandamento é claro. Tudo bem? Só que o versículo 10, ele ajuda a entender mais amplamente essa ideia. Veja o verso 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então escuta, quando o texto fala assim, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não há dúvidas. Porque tem gente que diz que o 7º dia é o domingo. Outros dizem que o 7º dia é a sexta-feira. Claro, se você começar a contar na segunda-feira, aí tudo bem. Aí o 7º dia vai cair no domingo. Se você começar a contar na terça, aí o 7º dia vai cair. Ou seja, depende de quando você começa a contar. Mas do ponto de vista bíblico, o primeiro dia da semana é o domingo. A segunda-feira, está dizendo, já é a segunda-feira.
Entendeu? Então, se tem a segunda-feira, é porque tem a primeira-feira. E a primeira-feira é o domingo. Depois vem a segunda-feira, depois vem a terceira-feira, depois vem a quarta-feira, depois vem a quinta-feira, depois vem a sexta-feira e depois vem o sétimo dia, que é o sábado, que não tem feira. Porque a palavra feira é uma palavra que vem do latim e significa trabalho, labor, significa atividades, ok? E por isso que nós falamos, tal dia é terça-feira, é quarta-feira, porque é o quarto dia de trabalho, é o terceiro dia de trabalho, é o segundo dia de trabalho, é o sexto dia de trabalho. Por isso que tem a palavra feira. Agora, veja que o sétimo dia não tem a palavra feira. Por quê? Porque o sétimo dia, o sábado, não é dia de feira, não é dia de comércio, não é dia de supermercado, não é dia de shopping, não é dia de negociação, não é dia de trabalho. O sétimo dia, diz o verso 10, é o sábado do Senhor teu Deus, diz a Bíblia. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Amém? O verso 10 agora entra em alguns detalhes. Ele diz assim, não farás nenhum trabalho. Ouviu? Nenhum trabalho, claro, secular. E fala, nem tu, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Percebeu? Ou seja, nem você e nem os seus empregados. O sétimo dia, você tem que parar totalmente. Agora, se alguém quer trabalhar, se alguém desejar trabalhar, é por conta dela, mas não para você. Vamos supor, você é um empresário e você tem lá 50 funcionários. E você é um servo de Deus e segue os mandamentos. Então, no sábado, a sua empresa fecha. E os seus 50 funcionários estão livres. Ok, então eles não trabalham para você no sétimo dia, no sábado. Mas os funcionários voltam para casa e lá na casa deles resolvem trabalhar, resolvem arrumar um outro trabalho para ganhar um dinheiro extra. Isso é um problema deles. É porque a salvação é individual e a obediência requer decisão. E a decisão é pessoal, é individual. Se a pessoa quiser trabalhar lá na casa dela ou em outro lugar por conta dela, o problema é dela. Mas você que é o dono da empresa, que segue o mandamento, diz, nem você, nem seu empregado, nem sua empregada, nem seu servo, nem sua serva. Nada. Devemos parar no sábado. E o verso 11 diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Que extraordinário esse mandamento. Eu já estive em Israel 2 vezes. A primeira vez para gravar o DVD A Última Esperança, que estamos oferecendo aqui no programa, e a segunda vez eu fui como capelão de uma caravana de pessoas de vários lugares do Brasil e de várias igrejas, denominações também. E eu passei já alguns sábados em Jerusalém, em Israel. É impressionante como que o país de Israel para no sábado. Mas para mesmo. Você diz, preciso comprar tal coisa no supermercado. Não adianta, está fechado. Preciso ir à farmácia. Está fechada. Você só vai ter as emergências funcionando. Vai ter um pronto-socorro de emergência, vai ter lugar que vende remédios de emergência, você vai ter as emergências funcionando, mas o país para totalmente. É impressionante como Israel leva a sério este mandamento. E eu pergunto, se um país de Israel para no sábado, será que nós também não podemos parar? Será que nós também não podemos obedecer esse mandamento? Com certeza sim, podemos. Você viu então que o quarto mandamento, eu tinha falado que era 4 versículos, mas veja, é o verso 8, o verso 9, o verso 10 e o verso 11. E esses 4 versículos mencionados aqui, eles são amplos. Especialmente o verso 11, quando fala assim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, abençoou e santificou. Então no sétimo dia Deus faz 3 coisas. Ele faz 3 coisas, mostrando que o sábado não é um dia para você parar e ficar deitado o dia inteiro, dormindo o dia inteiro. Perceba que Deus criou o sétimo dia e Ele fez 3 coisas no sábado. Uma das coisas que Ele fez foi descansar. A outra foi abençoar. E a outra foi santificar. É assim que devemos ser. É assim que devemos guardar o sábado, exatamente como Deus guardou. Então, o sétimo dia, o sábado, é um dia para você descansar, mas é um dia também para você abençoar e ser abençoado.
O sétimo dia, o sábado, é um dia em que você abençoa as pessoas e você é abençoado. Como é que você vai ser abençoado? Quando você guarda o sábado, você já recebe uma bênção. Quando você vai à igreja, você ouve a palavra de Deus, você canta, você adora, e aí você é mais abençoado. E como é que você abençoa os outros? É quando você sai para fazer uma visita, é quando você vai a um hospital, é quando você vai ensinar a Bíblia para alguém, é quando você vai ajudar uma família carente, é quando você vai, quem sabe, até mesmo visitar um orfanato ou um asilo ou algum lugar onde as pessoas têm necessidades. Então você, ao fazer essas visitas, ao ensinar a Bíblia para as pessoas, você está abençoando as pessoas. Porque o sétimo dia é dia de descanso, mas é também um dia de bênçãos. Veja que Deus descansou e Deus abençoou. Então existe no sábado uma bênção específica para o sábado, que só recebe essa bênção aquele que guarda o sábado. Está claro? Se você não guarda o sábado, a bênção específica do sábado você não recebe. Você vai receber outras bênçãos, mas essa não. Só recebe quem guarda o sábado. E aí, quando você é abençoado a guardar o sábado, e quando você visita as pessoas no sábado à tarde, você está abençoando outras vidas. Por isso que diz a Bíblia que Deus descansou e abençoou. Esse é o ponto. Creio que está claro para você, não é? Agora, veja que o mandamento continua. Diz que Deus descansou, Deus abençoou e Deus fez mais uma coisa. O que foi que ele fez? Ele santificou. E a santificação significa que Deus separou esse mandamento para um propósito sagrado. Por isso que fala que Deus santificou. Porque o sétimo dia, o sábado, ele foi separado, ele foi destacado para ser o dia do Senhor, o dia da adoração, o dia para você descansar. E tem mais, guardar o sábado vai além disso, porque guardar o sábado significa receber o selo de Deus, o sinal de Deus, a marca de Deus. Quando você vai para Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, veja o que diz Ezequiel 20, verso 20. Esse texto é muito importante. Capítulo 20, versículo 20. Vamos abrir aqui. Muito bem, aqui está, 20, 20. Agora sim, aqui está. Está escrito: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ouviu? Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal. Portanto, o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. É um selo, é uma marca, é uma distinção. Ou seja, vai distinguir, vai destacar, vai mostrar quem é o povo de Deus. E lembre-se que dentro da Bíblia existem dois selos, o selo de Deus e o selo da besta. Ou o sinal de Deus e o sinal da besta. Ou a marca de Deus e a marca da besta. O sábado é o sinal de Deus. O sábado é o selo de Deus. O sábado é a marca de Deus. Amém? Outra informação que a Bíblia nos traz. Você já leu ou já ouviu dizer que Jesus curava as pessoas no dia de sábado? É verdade, Jesus curou várias pessoas no sábado. Lendo o Novo Testamento, a gente descobre que Jesus curou 7 vezes no sábado. E lembre-se que o número 7 é o número da perfeição. E Jesus fez 7 curas no dia de sábado. E alguém diz assim, bom, se Jesus curou no sábado, significa que ele trabalhou no sábado, significa que ele transgrediu o sábado. Não, não, mentira. Mentira, totalmente mentira. A Bíblia diz que Jesus curou realmente as pessoas no sábado. João 5, João 9, Mateus 12. A Bíblia é clara nisso. E por que então? Porque o sábado é dia de cura. O sábado é dia de restauração. O sábado é dia de reconciliação. O sábado tem uma bênção especial. E quem guarda o sábado é abençoado. E o que Jesus fez? Jesus, quando esteve aqui na terra, visitou várias pessoas enfermas e foi curando essas pessoas. E 7 delas aconteceram no sábado. Isso é muito significativo. É que o sábado é um dia especial para adorar. O sábado é um dia especial para receber de Deus aquela bênção mencionada em Êxodo capítulo 20. Por isso que Jesus curou as pessoas no sábado, porque o sábado é o dia de fazer isso. Aliás, eu quero te dizer uma coisa. Comece a guardar o sábado e você vai receber a cura de Deus na sua vida. Cada sábado que você guardar, cada sábado que você santificar, Deus estará fazendo uma cura
na sua vida. Às vezes é alguma coisa que você percebe logo de cara e às vezes é alguma coisa que você não percebe, só vai perceber lá na frente. Você vai dizer assim, interessante, depois que comecei a guardar o sábado, minha vida mudou, minha família foi abençoada, minha casa foi abençoada. Faça um teste, faça uma experiência e você vai ser mais feliz. Ah, faltou um detalhe, só que esse detalhe eu quero falar para você ali, sentado no sofá. Vem para cá, chega mais perto. Chega mais perto, vamos conversar um pouco sobre o detalhe que faltou. Tem mais um detalhezinho. E esse detalhe é o seguinte, mas pode vir, chega mais perto. Sem medo, pega a tua cadeira, traz para cá, pega o teu sofá, vem para cá, ou se levanta da cama, vem aqui, fica pertinho da TV, do rádio ou do seu computador e vamos então apresentar o detalhe que falta. De acordo com a Bíblia, o sábado começa quando? Começa sexta-feira, meia-noite? Ou começa sexta-feira no pôr do sol? Bem, de acordo com Levítico, capítulo 23, verso 32, o sábado começa no pôr do sol da sexta-feira. Aliás, não é só o sábado que começa. De acordo com a Bíblia, todos os dias começam e terminam no pôr do sol. Só que as pessoas mudaram isso. As pessoas adulteraram isso. O texto é claro, Levítico 23, verso 32 diz assim: sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Viu? É de uma tarde a outra tarde. Ou seja, do pôr do sol ao pôr do sol. É assim que se guarda o sábado. Então nós, adventistas, e também os judeus e outros que guardam o sábado, fazemos isso. Do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. São 24 horas. Então aquilo que você costuma chamar sexta-feira à noite, já não é mais sexta, já é sábado. E aquilo que você costuma dizer sábado à noite, já não é mais sábado, já é domingo. Então nós, para guardar o quarto mandamento, seguimos estritamente esse princípio, do pôr do sol ao pôr do sol. Portanto, na próxima sexta-feira, na próxima sexta, quando você for guardar o sábado, lembre-se, no pôr do sol, faça o seu culto, leia a Bíblia, cante hinos a Deus, faça suas orações e comece o sábado na presença de Deus. Aí no sábado de manhã, às 9 da manhã, você vai para a escola sabatina. Nós temos a escola sabática. Então nós vamos para a igreja e recapitulamos um estudo que a gente faz durante a semana através de um guia, através de um manual que todos nós da Igreja Adventista possuímos. A escola sabatina ou a escola sabática começa às 9 horas e termina umas 10h15, 10h30 da manhã. Em seguida, vem o culto divino, que geralmente começa entre 10h40, 11 horas da manhã e aí vai até 11h30 ou meio-dia. Depende muito da região onde você se encontra. Dessa maneira, você passa toda a parte da manhã do sábado na presença do Senhor. Aí você volta para casa, almoça e à tarde você pode descansar um pouco e fazer uma visita e abençoar outras pessoas. O que você achou? Gostou? Ficou claro? Pergunta final. Você aceita o quarto mandamento? Você quer guardar o sábado? Você quer receber o selo de Deus? Quer receber as bênçãos que Deus preparou para você no dia de sábado? Se você quer, então no próximo sábado, guarde o seu primeiro sábado. Busque uma igreja adventista, aparece aqui o site, encontreumaigreja.com.br, localize uma igreja, vá até lá e diga, eu sou convidado ou convidada do pastor Luiz Gonçalves e vim aqui hoje guardar o meu primeiro sábado. E você vai ser bem recebido e abençoado. Amém? Vamos orar. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado pelo programa de hoje e pelo tema do quarto mandamento. Abençoe este homem, esta mulher, que tomou a decisão agora de guardar o sábado. Que essa pessoa seja feliz, seja próspera, mas acima de tudo, seja abençoada por Ti. Em Tuas mãos eu a entrego, em nome de Jesus. Amém.